Fala pessoal, tudo bem? Olha só, diretamente aqui do FitBRcast da Fitness Brasil, o podcast da Fitness Brasil, e a gente tem uma grande responsabilidade com a educação física. Vocês sabem disso que a base, quando se fala em atividade física, em exercício físico, principalmente aqui no Brasil, é a educação física e eu me sinto absolutamente responsável, né? A Fitness Brasil se sente absolutamente responsável em trazer para vocês informações que sejam absolutamente consistentes sobre a nossa profissão, sobre a nossa carreira ou sobre a nossa história. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, né? Eu tenho um cara que eu posso dizer que ele ajudou a construir a história da educação física nesse país, né? Por N razões, e se você gosta de história e quer entender, né, a cabeça de um profissional que construiu essa história e que foi um grande empreendedor, né, que construiu projetos lá atrás, por exemplo, como o SEV, o Centro Esportivo Virtual, que tem mais de 25 anos. Né? Você vai conhecer esse cara aqui comigo agora, professor doutor Laércio Elias Pereira. É um prazer muito grande estar contigo aqui, meu amigo. É uma honra ter sido convidado por você para bater um papo. Ó, Laércio, só uma coisa. Você é formado em Educação Física em 1970 e... 70 e 0. 1970? Isso. 70. A primeira turma da USP, então, é isso? Foi ou primeira ou segunda? Eu sou um 68, né? A gente, no meio da passeata, a gente fez um movimento para a escola que não era na USP, era no Ibirapuera, e era da escola superior lá era estadual. A gente participou de todo o movimento, junto com as passeatas e das reuniões, das assembleias que fundaram a Unesp com abertura para a educação física e para a USP. Foi isso. Ô Laércio, e uma coisa, o que mudou na tua visão, né? Na tua visão, o que mudou da educação física lá de trás para hoje? Como é que você enxerga hoje? A faculdade, hoje no Brasil, o número de faculdade de educação física é maior que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Nós somos o país com o maior número de faculdades, de graduações, né? Sim. Não vamos falar em faculdade, universidade, centro universitário, mas de graduações de educação física. Como é que você enxerga esse volume? É uma oportunidade de mercado, né? O mercadejamento da educação, né? Esse boom que está tendo, porque assim, eu tenho uma luta dentro da educação, aí, que você já denunciou que foi desde antes de 1970, e eu brigo com o pessoal que estudante, a gente estava conversando aqui antes com o Alex, que estudante é aquele que chama a professora de tia, que aluno é o que chama a professora de tia, né, tal. A partir daí é estudante. Então, eu não sei porque eu estou puxando essa história do estudante, mas foi para responder uma coisa que você começou. Mas esse boom, então, era aluno e eu brigava para ser estudante. E eu perdi o pessoal do mercado, não é mais estudante, é ativo. Então tem a rede tal, falou, não temos um ativo de não sei o que. Então a gente perdeu o rumo. Então tem ativo, não tem ativo, você vai falar com o reitor de planejamento de uma escola particular, ele falou assim, tenho 15 cadeiras vazias no quarto ano, tal, então precisamos ter aluno para preencher aí, tal, ativo, para melhorar o ativo da sala. Então foi isso, é um oligopólio, né? Esse oligopólio de transformar a educação, que não pode ser isso, mas transforma em produto e deu o que deu. Ou seja, a produtização da educação deu no que deu e a gente perdeu em qualidade. A gente aumentou em volume, mas a gente perdeu em qualidade. Eu uso uma estatística um pouco pessoal, né? Assim, qualquer amostra de mamíferos da nossa espécie tem 6% de excepcionais, para mais e para menos. Se o universo de 1.300 escolas fez isso, aumentou a base, então 6% ficou bastante. Eu acho que dá para trabalhar com os 6% excepcionais para mais. E os excepcionais para menos vamos ter que administrar. Exatamente. Ô Laércio, vamos falar de uma coisa aqui que eu acho que é super importante.
talvez a maior responsabilidade nossa, né, da educação física, seja ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos, mudarem seus comportamentos, terem uma vida saudável, viverem mais e melhor. Existem inúmeros benefícios aí que a gente pode propor para a sociedade na educação física, na aplicação, né, dela de forma coerente. E a gente sabe uma coisa, né, que a responsabilidade de se ter uma sociedade mais saudável, mais ativa, ela está, obviamente, em ter uma educação mais, digamos assim, que promova um histórico pessoal positivo, no sentido de transformar as pessoas mais conscientes na sua, vamos usar a palavra, na sua educação motora, né? Educação biopsicossocioafetiva. Vamos lá, vamos abrir um pouquinho mais o leque. E aí, a questão é a seguinte, né? A educação física no mundo, ela cumpre o seu papel, e a educação física no Brasil, o quanto ela está distante de cumprir o seu papel, né? Isso obviamente tem relação direta com a formação das faculdades de educação física. Eu estou falando de licenciatura, né? Estou falando de licenciatura, né? Eu sou ainda da geração que fiz licenciatura plena, você também, obviamente, mas eu fiz licenciatura plena e participei como docente de universidade na fase que se separou, né, que foi separado. E eu queria escutar um pouco a tua opinião em relação a isso, né? Então, assim, a gente perdeu, a gente ganhou com essa separação. A licenciatura plena formava melhor, né, as pessoas para lidarem na escola, para a gente ter pessoas mais bem preparadas, porque, no meu entendimento, o Lércio, aqui, aumentando o bojo da pergunta aqui, a vida ativa começa na escola, mas na verdade começa um pouco antes, que começa em casa. Começa em casa. Eu acho que os pais têm uma responsabilidade também muito grande de falar sobre esse assunto e promover, né, um comportamento mais ativo. Que hoje a gente está, na minha opinião, com tudo invertido. Com as telas, com as crianças, os caras acalmam as crianças colocando a criança na frente de uma tela e não fazendo esporte, ou fazendo exercício, ou fazendo atividade. Eu queria escutar um pouco a tua opinião sobre tudo isso que eu falei. Tem uma crítica básica à nossa escolarização prussiana, né? No século XIX, o czar teve problema para cobrar impostos, então criou um sistema de domesticação do cidadão para ele poder pagar o imposto direito. Isso aí virou a escola. Cela de aula, todo mundo fazendo a coisa igual, tal. A gente está no mesmo modelo prussiano. Estamos hoje no mesmo modelo prussiano. Então a crítica, vem aí, do Lauro de Oliveira Lima, que a gente estava conversando agora há pouco, que precisa ser resgatado. Saturar o ambiente com informação e promover a socialização dentro desse ambiente. Essa seria a missão da educação. Que aí é mais do que a escola. A escola vai ser importante e o epicentro de fazer isso. Mas tem que sair desse individualismo de obediência. Né? De obediência da escola prussiana, que está posta aí. Não adianta você fazer melhor dentro desse esquema da cela de aula, presa na grade horária. Cela de aula. E foi Boa. Pior. E o pior é assim, o professor ministra a aula e o aluno assiste, né? Não é o estudante que trabalha junto. Então, esse processo de socialização precisa ser recuperado, e a gente já conversou sobre isso, sobre a escola de tempo integral, que vai ser importante nesse sentido, né? Então, promover essa socialização é mais do que hábito, é mais. Promover a socialização é a interação entre as pessoas, entre os professores, a comunidade. Então, isso. Quem faz isso? Educação física. Qual é a reclamação que a gente vê lá no centro? Pô, o professor de educação física tem que fazer a quermesse. Pô, legal, cara, mobilizador social, não é? Faz a quermesse. Então, tem que fazer o desfile. Professor, vai conversar com o menino, o problema assim, é o professor. Então, o processo de socialização está baseado lá. Não é à toa que Platão chama Platão. E era o ginásio, não é? Era o ginásio. E o lugar que ele discutia com seus discípulos era um jardim lá em Atenas que chamava Academos. O nome academia vem daí, né? Pois é. Mas não é a mesma academia de ginástica hoje. Não, né? É a academia do centro de discussão acadêmico. Sim, então, né? Hoje,
a mesma coisa da história do carimbo, o cara que faz o exercício e tal, com todo o respeito, sim. O inverso disso, né? É o inverso da abertura. É lá cada um fazendo o seu. E foi eu que trabalhei muito tempo, já venho trabalhando na educação, perdemos, né? Perdemos, porque a gente trabalhou individualismo e individualismo é a antissocialização, né? O individualismo é uma forma de domesticação que todo esse esquema está nisso, e agora com essa industrialização, mercadologia, vai até... Eu acho que essa coisa da produtização, ela é assustadora por um lado, né? E você falou um negócio que é... E eu lembrei aqui de um assunto que talvez a gente tenha conversado já, talvez há uns 20 anos, mas eu vou lembrar aqui, que é quando você fala essa história do aluno e do estudante. Sim. Você me trouxe uma memória aqui. A palavra aluno é o prefixo a, separado do luno, que é luz. É pessoa que não tem luz. Já começa aí. A gente faz essa brincadeira, mas historicamente é mais a brincadeira, né? Historicamente o aluno é outra coisa. Não é? Não, mas Lauro de Oliveira Lima insiste nesse negócio como brincadeira. Exatamente. Daí veio o professor de história, ele não sabe história. Não, o cara está fazendo uma brincadeira. Estou aproveitando. Mas Mas a coisa do estudante é o cara que vai pilotar. No Centro Esportivo Virtual, que nós vamos falar mais para frente, que eu chamo que é um percurso do século XXI. O SEV é uma escola do século XXI. Não tem aula presa na grade horária, na cela de aula. Não tem programa, não tem prova, não passa de ano, nem repete de ano. Tudo isso que era do século passado não tem mais. A quem sobrou a responsabilidade? O estudante. Ele faz. E o percurso nesses 27 anos de Centro Esportivo Virtual, tem muita gente, por incrível que pareça, que está há 27 anos, que está há 27 anos nesse percurso. Alguns passaram uma semana, outros passam 2 anos, numa área específica, uma dança de moléculas, né? Uma dança. Então, assim, essa escola do século XXI é uma escola aberta e que cada um... Isso volta lá para a Idade Média, né, cara? Que você ia pedir, você ia trabalhar com o pintor. Fui trabalhar com o Rembrandt. Legal. Então, assim, volta um pouco a importância, a gente chama a importância do professor. Quando a gente critica a escola, dá a impressão que a gente está tirando o emprego do professor, ao contrário, né? O professor é o profissional mais importante do século XXI. Cada vez mais, né? Mas você comentou, são 27 anos do SEV, eu ia perguntar sobre a precisão, você já deu, 27 anos do Centro Esportivo Virtual. Vocês já imaginaram, gente, vocês estão assistindo a gente aqui, na cabeça desse cara, porque esse cara aqui, há 27 anos existe o Centro Esportivo Virtual, mas antes disso, o Centro Esportivo Virtual foi um projeto de doutorado, foi a tua tese de doutorado, feita na Unicamp, não é isso? Ela começou na USP, na Escola de Comunicações, como um projeto de ciência da informação, e depois eu voltei da praia para terminar. e eu tinha sido professor da Unicamp, e fiz um acordo com o meu diretor, e criei... E o teu orientador lá foi o Tojal, no final da história. Ele aceitou fazer. Quem o começo... Mas eu levei a banca. O Lito, que era orientador na ECA, ele foi junto também. Foi junto. No sábado, foi todo mundo. Sim. E o maior culpado, que eu devo sempre declarar, quem fez isso acontecer chamou Manuel Gomes Tubino. Manuel Gomes Tubino. Toda vez que o Tubino me encontrava, cadê a tese? Cadê a tese? Eu vou para a tua tese, cadê a tese? E aí ele foi, eu tenho a foto lá, legal do Tubino, aliás, ele não falou nada da tese. No dia da tese, foi a primeira tese que passou na internet, transmitida pela internet da Unicamp. Olha só. A gente teve que fazer lá no Centro de Computação. E aí, a hora que o Tubino falou, é uma honra estar aqui, é um momento incrível, incrível mesmo. O Laércio está de sapato. Porque não é comum, né? Está de sandália e tal. E aí foi um encontro de amigos, na verdade. Né? Depois a gente trabalhou tanto tempo junto. Trabalhei com o Tubino no Ministério. Morei na casa do Tubino, em Brasília, né? Quando a gente trabalhou no Ministério. Mas assim, o Centro Esportivo Virtual, para quem não conhece, eu acho que é um marco da tecnologia dentro da educação física. É o primeiro projeto
Primeiro projeto da educação física, acho que no Brasil, não sei se na América Latina tem alguma coisa parecida, que tratou do nosso assunto, que juntou tanta gente. Eu lembro, dos grupos, né? Participava de um monte de discussão em vários grupos ao mesmo tempo, era sensacional. Foi sensacional. O Georgios, que é o nosso amigo, ele também é um dos estudantes de 27 anos. Ele disse que eu não fiquei milionário porque eu não gosto de dinheiro. É uma coisa assim. Eu também acho a mesma coisa, tá? Minha opinião é essa, tá? Então, porque a gente teve as redes muito antes do Facebook. E vamos fazer aqui. A gente teve o mapa de Muzambinho feito no braço muito antes no Google Maps. Se você entrar no CEV de 1996, você clica em Muzambinho, clica na igreja, clica na tal, como o Google Maps faria no século seguinte. Pois é. Né? Então, todas essas redes vieram depois. Na verdade, a gente começou, né, com as listas de discussão, e aí foi capilarizando. E a gente foi também, o grupo do SEV, não foi só interno. A gente fez a primeira página do CONFEF, a primeira página do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, sim, do CREF São Paulo, sim, do CREF Minas Gerais. A gente ia fazendo, e aí quando você podia tirar a rodinha da bicicleta, vai lá. Era a maior autoridade de tecnologia do mercado da educação física. A gente pode dizer isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta em cima do que você falou aí, que é um negócio que me trouxe curiosidade. Quantas listas de discussão vocês tiveram no ápice? 273. 273 ao mesmo tempo rodando. Ao mesmo tempo de rodando. Temas variados, todos relacionados à nossa área. Tinha, por exemplo, a Secretaria Regional do Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte de Mato Grosso. E todos os conselhos regionais tinham as suas. A escola tal da pós-graduação criava um grupo e ia também. E essa coisa ia dançando e foi andando, né, até juntar. Ou seja, as várias entidades estavam dentro do SEV. Sim. A FIEP, o colégio, o CONFEF, tá, todos tiveram esse aporte inicial. Fitness Brasil. Sim, é verdade. Não, é muito legal isso, porque você imagina um ambiente que estava todo mundo do setor discutindo, e você podia entrar nos grupos, participar dos grupos, tinham os moderadores, os responsáveis, né? Sim. Era mais horizontal, né? Era um camarada para não deixar apagar a conversa, na verdade. E isso foi legal. Hoje a gente tem mais de 87 mil obras dentro da biblioteca do SEV. 87 mil obras? 12 mil teses, etc. Por quê? Porque nessas conversas, alguém vai lançar o livro do Fábio Saba, falar assim, pessoal, da gestão, o livro do Fábio, tá, pum, vai para a biblioteca. Vai para a biblioteca. Claro que todos não são texto integral, é sempre indicando a livraria, esse tipo de coisa. Mas o grupo, porque a vanguarda está com as pessoas, a gente chama essas pessoas de vetores de tecnologia. E quando a pessoa faz uma página no Centro Esportivo Virtual, são hoje 46 mil, ele é o top do assunto. Ele usa o livro para depositar informação. Ele usa o congresso para depositar informação. Ele está muito à frente. Então, se você consegue entrar nesse grupo, que a gente chama Colégio Invisível, se você entra no Colégio Invisível do marketing, ou da genética, ou do grupo que tem lá, você tem o nosso, né, recente, que a gente tem o manifesto pós-Covid e tal, você tem ali Lamartine, você tem o ápice ali. O que Lamartine escreveu está no SEV também. Né? Aliás, a gente tem essa mentoria do Lamartine, né? Ele foi o primeiro professor de educação física que publicou no estrangeiro, na década de 60, um artigo sobre capoeira. Está no SEV. Artigo sobre capoeira? Capoeira, numa revista francesa. Meu Deus do céu. Nosso mestre, né? Eu sei que você admira, por isso eu estou puxando o Lamartine. O Lamartine eu acho que é uma grande referência, né, para a gente. Eu acho que para educação, quem não conhece na educação física Lamartine Pereira da Costa, eu falo, não sabe o que é educação física ainda. Então, se você não entendeu ainda, você não sabe o que é educação física. Aí precisa conhecer o SEV, é a mesma coisa. O SEV é um projeto que precisa também conhecer. O Lamartine, ele foi precursor, né, do programa Esporte para Todos, né? Foi uma das cabeças do programa Esporte para Todos, que nos anos 70
nasceu lá nos escandinavos, o TRIN, foi para os Estados Unidos o Sports for All e veio para o Brasil o Esporte para Todos, com o Ministério da Saúde, foi ele o cara que... A gente tem a curadoria desse tipo de coisa. Por exemplo, Lamartine, ele é um tema do Centro Esportivo Virtual. Então a gente tem curadores da obra do Lamartine. A gente se reúne regularmente para ter tudo que o Lamartine publicou ali. E tem uma tese sobre o esporte para todos, feita no Paraná pelo Rodrigo, tese de doutorado. E o Rodrigo é o mentor, mais ou menos, desse grupo que está juntando tudo que tem do Lamartine. Né? Que está lá no SEV. Está tudo no SEV. Cara, como é que faz para as pessoas acessarem isso? Primeiro, o mais difícil, tem que gostar de ler, cara. Tem que gostar de ler, né? Gostar de ler. Só isso? Tem que gostar de ler e entrar em contato. Porque o que a gente diz sempre para o estudante de educação física, e eu trabalhei num monte de lugar, é o seguinte: você tem que chegar no seu colégio invisível. Hoje o povo da educação à distância especialmente, fala do deep learning, né? Se você gosta de handebol, que é a minha especialidade, então você gosta de goleiro de handebol. Então você vai para o goleiro de handebol e vai aprofundando o teu conhecimento. Quando você tiver profundo, você vai para fisiologia, você vai para biomecânica, no tal do deep learning, num nível que não é assim, não é TikTok, né? Pode até dar notícia no TikTok, mas o teu aprendizado, a pilotagem da sua aprendizagem é lá no fundo já. E no SEV, por exemplo, cheguei a um ponto em que a gente falou do Lino Castellano, eu cheguei a um ponto em que tem o livro do Lino. Cadê o Lino? Está no SEV. Você vai lá ver, qual é a história do Lino, clica e conversa com o Lino. Não sei se ele responde. Mas assim, tem o contato do autor do livro e você pergunta: ô Lino, como é que está a tua produção? É disso? Ele vai te dizer: não, eu não estou fazendo, mas orientei uma tese em Goiás, não sei o que tem alguém fazendo. Ou seja, ele dá notícia da fronteira do conhecimento. O vetor de tecnologia dá notícia da fronteira. Como na nossa reunião, o Lamartine deu a notícia da Bianca. Olha, a Bianca está cuidando do e-museu. Sim. Vamos trazer a Bianca para fazer isso. Sim. Né? Metaverso, não sei o que, a Bianca está trabalhando com isso. Então essas pessoas, elas dão a notícia da fronteira do conhecimento e serve para o contato com essas pessoas. Com a obra que está na biblioteca e com a pessoa que está lá no Quem é Quem. O SEV, ele é o ponto de integração, né? Eu acho que o grande barato do SEV, né? A grande ideia, você falou um negócio que me remeteu aqui à memória, né? E o SEV, você queria fazer um grupo, você ia lá para o SEV, né? Então todos os grupos, isso bom deixar bem claro, antes de todas essas ferramentas de tecnologia que a gente tem, de WhatsApp, de Facebook. Antes do Orkut. Antes do Orkut. Pô, Orkut tem gente que nem vai saber o que é isso, cara. Mas é verdade, antes do Orkut. Então isso é uma loucura. Por isso que eu acho que poucos setores, poucas áreas do conhecimento tiveram um SEV, né? Com certeza. O Tubino gostava de falar isso. O Tubino viajava bastante e onde ele falava, ele dizia isso. E também ele reforçava o nosso trabalho, que ele ajudava, né? Falou, cara, não tem isso aí no mundo. Tanto é que muitas iniciativas, a gente foi chamado mais para falar do SEV no estrangeiro do que no Brasil, por incrível que pareça. E criaram listas de discussão, por exemplo, no Museu Olímpico, a partir das listas de discussão do SEV. Quem cuidava do Museu Olímpico era o pessoal de Barcelona, né? Uhum. E aí criaram lista de discussão a partir do modelo do SEV. Cara, que sensacional. E o livro publicado na Espanha em 97 pelo Túlio Gutermann, que também é um de 27 anos, ele fala, ele registra que nessa época, 1997, o maior grupo de educação física que conversava pela internet que tinha era o Centro Esportivo Virtual, mais do que os europeus, inclusive. Então, quem falou para você que você não ficou rico porque você não quis? Quem foi que falou? O Jorge. O Jorge, então eu já falei para você também isso. Então você tem dois falando isso para você, porque realmente é um negócio que foi muito sensacional. As pessoas para acessarem hoje o SEV, sev.org.br, sev.org.br, sev.org.br. Caramba, é muita história.
Professor Laércio me deu um livro, tem uns 20 anos, deve ter entre 20 e 22 anos. O livro tem 50. O livro é isso, eu ia falar, o livro tem 50. Ele me deu um livro que esse livro ele é fixo na minha, os meus livros rodam na minha biblioteca lá de casa, mas esse livro ele é fixo e ele já foi lido pelo menos ao longo desses 20 anos umas de 8 a 10 vezes. Eu não vou dizer menos de 8 não foi, mais de 10 acho que não. Mas ele foi lido porque é um livro de consulta que é uma coisa que faz a gente cair a ficha de várias coisas, traz para a realidade, põe os pés no chão, sabe? A gente vive num mundo de produtização tão grande, né? E eu acho que aquilo ali, aquelas palavras ou aquela ideia, aquele conceito faz a gente não perder, manter ideais. Você viu o exemplo do livro, que vale para todo mundo aí? Ele diz que o professor tem que ser como o treinador esportivo. Ele tem todo o controle da situação, mas ele não joga. Então é essa história. E a melhor que ele fala é criticando o sistema tradicional, que a gente está falando prussiano, que o professor tradicional é como o cãozinho de Pavlov. Toca o sino, ele começa a salivar. Uma automação. Ele é exatamente o contrário a toda essa automatização, né, que a gente vive o tempo inteiro e que a gente perde a nossa natureza, né? Isso, mas eu acho que com o trabalho da educação física na escola aqui, eu acho que é perene. Eu lembro quando eu estava no projeto da Escola do Futuro, vinha muito estrangeiro fazer pós-doutorado na Escola do Futuro, da USP, que era uma coisa importante. Quando eles identificavam que tinha gente de educação física no grupo, ele falou, se a escola continuar no século que vem, a educação física já está. Que legal. Já está. A liderança da escola, isso que já falamos, né? A liderança da escola, a socialização, isso é o professor de educação física que vai fazer, né? Envolvimento da comunidade, tudo isso. Escola de Comunidade, mais um livro do Lauro de Oliveira Lima que vale a pena. Escola da Comunidade. Escola da Comunidade. E aí? A gente falou também da Escola da Ponte aqui, né? Então, aí falando, a Escola da Ponte de Portugal, um sucesso absoluto e tal, que tem 150 pontos no Brasil, porque o professor José Pacheco mudou para o Brasil. O grande ídolo, um dos grandes ídolos brasileiros do professor José Pacheco é Lauro de Oliveira Lima. E o livro que ele recomenda é essa Escola de Comunidade, que a gente está tentando publicar no SEB, estamos brigando com a família. Não pode falar isso. A gente está conversando com a família para publicar e deixar essa escola de comunidade livre, né? Para o pessoal poder aprender um pouco, que as coisas que a gente fala hoje, ele falava naquele tempo, né? Bom, mas é o livro mais lido do mundo, de hoje, tem 2000 anos. Então, exatamente. Quando eu falo assim, pô, Lauro de Oliveira Lima, 60 anos, é antigo. Não, cara, o mais lido hoje tem 2000 anos, então não tem essa história. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo para chegar lá, né? Então, professor Laércio, vamos ficando por aqui nesse papo incrível. Olha, mais uma vez eu quero sugerir a vocês que sev.org.br conheçam aí essa iniciativa que tem 27 anos, que revolucionou a educação física. E o professor Laércio falou uma coisa aqui muito importante. A gente na educação física, a gente está muito superficial. A educação física hoje ela está muito superficial. E o conhecimento ele precisa ser verticalizado, né? Então o SEV sempre cuidou disso, até pelos próprios moderadores, pelo próprio grupo que sempre participou e que esteve à frente do SEV, sempre conseguiu verticalizar muito conhecimento, levar para níveis mais profundos de aprendizagem, né, de conhecimento. Então eu acho que isso vale muito a pena. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, além de toda essa história maravilhosa que é esse ineditismo, né, para a época, né, que eu acho que é uma cabeça fora de série de criar um projeto como esse. Só você mesmo para criar um negócio desse, cara. Eu preciso dar crédito, né? Isso é muito importante. E eu acho que eu vou dar crédito, que é porque a gente fala USP, Unicamp e tal. Lembrando, o SEV foi criado na Unicamp em Muzambinho.
Lá na Escola de Educação Física. Muzambinho tinha todo o programa do curso lá. No computador, não era muito internet, porque ainda era discada, né? No computador, e cada sala tinha um projetor no século passado, coisa que USP e Unicamp tiveram décadas depois, não é anos depois, décadas depois. Então a gente não tinha dinheiro para carteira, não deu para comprar carteira, mas o conteúdo estava no computador, tinha um computador em cada sala e tinha o projetor. E a sala de computadores se chamava sala de aprendizagem. Sensacional. Sensacional. Uma última pergunta. Eu estou buscando o protagonismo de Muzambinho ainda, né? Estou batalhando ainda, porque agora é no Instituto Federal e fica a responsa aí. Quem foram quem foram as pessoas, e é legal, você gosta de fazer isso, que eu sei, quem foram as pessoas que mais te ajudaram a botar o SEV em pé? Como chegou a internet, foi um movimento grande, né? Então, assim, o antigo Ministério do Esporte, que era o INDESP, deu o primeiro suporte. O Renato Sabatini, que estava criando o hospital virtual, a gente criou junto. Então, por exemplo, fisiologia do exercício era junto com a fisiologia do hospital e tal, tinha essa interligação. Então, assim, o núcleo de informática, a Escola do Futuro da USP, que foi o Lito, que está até hoje, né? Conversei hoje com ele. Eles continuam aí, né? O Sabatini, eu falei do Lito, eu falei do Tubino, o William de Muzambinho, que deu um exemplo espetacular, significa que é a velha frase do Trotsky, né? Se você quiser ser universal, cante a sua aldeia. Muzambinho cantou a sua aldeia antes do Zuckerberg e antes do Google Maps. Né? Então dá para fazer projetos pontuais, ainda mais agora. A gente fez Muzambinho sem muita comunicação na época. Hoje, qualquer ponto do Brasil, e a gente tem muitos pontos do SEV nisso, em todos os lugares, eles se envolvem com os grandes produtores do mundo inteiro. O mundo inteiro é muita coisa. Eu vou baixar minha bola, mas os produtores do Brasil, em vários lugares, da América Latina, pelo menos, Portugal, Moçambique e tal. Então, assim, você tem um projeto que é um assunto muito específico. Por exemplo, nós temos SEV Gênero e Esporte, né? É o Jorge que está na Austrália, ele continua coordenador do grupo e eu dou o Jorge da Austrália. Só que tem que tomar cuidado, quem quiser conversar, que o horário dele é atravessado. Mas assim, ele continua, quando ele publica, e ele foi considerado, Jorge JK, o melhor professor da Austrália, e ganhou o prêmio nacional. Ele continua no SEV chamando gente, dá para ter fulana, traz mais alguém, e essa é uma teia, a gente chama teia do SEV. Sim. Quando a gente coloca, por exemplo, uma tese, a gente faz, esse é o braçal, né? Cada item da tese vira um registro separado. O resumo, o autor, as palavras-chave, o orientador, cada um da banca. Então, cada um fica solto dentro da teia do SEV. E depois ela se liga às outras teses e às outras pessoas fazendo essa teia. Um exemplo, uma tese de contabilidade de uma universidade, de um curso, na verdade, superior, um mestrado feito no estado do Sul. A contabilidade do time de futebol. Tese no SEV. Cadastra cada um. O que acontece? Dentro da banca tinha alguém da educação física. Esse link é feito com esse camarada que vai entrar na teia para chegar nele. E aí vai essa tal da teia do SEV, por isso esse braçal de fazer ponto a ponto, e que não dá para fazer de volume. Porque muita gente fala assim, não, você tem que fazer igual a Sevier, que junta. Não dá para juntar, cara, porque a gente faz a indexação de cada item para poder fazer a teia. Entendi. Mas falei muito, desculpa. Não, atrapalhei seu fim. Não atrapalhou, não tem essa, né? Não tem essa, mas eu acho essa história eu acho que tem um futuro enorme, né? Eu vejo o SEV com a possibilidade com grandes possibilidades, né? Eu acho que as pessoas essa nova geração precisa interagir mais, precisa conhecer mais, precisa aprofundar mais o conhecimento. Eu acho que tem aí, é o que você falou, a quantidade, só os nomes que você falou aí das pessoas que estão envolvidas nesses grupos, nossa,
As pessoas têm muito para aprender em relação à nossa profissão. Nossa profissão perdeu muito, no meu entendimento, em termos qualitativos, ganhou em termos quantitativos e perdeu em termos qualitativos. É por isso que eu comecei falando disso contigo. Mas acho que a gente tem uma boa parte dentro dessa quantidade, uma boa parte de um percentual maior do que 6%, né? que é muito competente. Né? Tem muita gente boa e tem muita gente fazendo educação física bem feita na nossa área. Mas eu quero agradecer você, porque foi uma honra ter você aqui. O Laércio é o cara que eu conheço que mais morou em lugar diferente no mundo. Não conheço ninguém. Toda vez que a gente conversa com o Laércio, você está morando aonde? Agora estou em Maceió. Ele esteve na Paraíba, ele esteve no Maranhão, ele esteve em Belo Horizonte, ele esteve em Brasília, ele esteve em São Paulo, São Caetano, ele esteve no Paraná, ele esteve em Santa Catarina. Eu não vou continuar aqui porque eu vou falar o Brasil inteiro, né? Mas enfim, no Maranhão, né? E eu quero dizer que é um privilégio ter você aqui. É um privilégio ter você aqui gravando com a gente um podcast. E nossa, que honra. A gente agradece. Eu que agradeço. Um beijo. Beijão. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Puta vida. Isso aqui é dinossauro, cara. Dinossauro.